Boa tarde, gente. Boa tarde. Todo mundo já almoçou, né? 12h20. Acho que vou ter que mudar o horário dessa live. E aí, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai discutir um tema que é super importante para a saúde da mamãe e do feto, que é o manejo da insulina no diabetes gestacional. Eu sou a Cris Azzolini, sou nutricionista especializada em diabetes e hoje eu quero explorar com vocês um pouco em que momento, né, nós devemos encaminhar essa paciente com diabetes gestacional para o médico, né, que irá recomendar a insulina no caso desses pacientes, dessas mulheres então gestantes e que desenvolvem diabetes gestacional. Existe um momento certo e algumas pacientes precisam da insulina para o controle do diabetes, outras não precisam. E a gente vai entender um pouco sobre isso, porque normalmente o que acontece, gente, a paciente, ela faz visitas frequentes ao nutricionista, principalmente as que estão em acompanhamento nutricional por conta do diabetes gestacional, que muitas vezes, diagnosticado pelo médico, é encaminhado para o nutricionista para o acompanhamento nutricional. É legal que vocês que trabalham com diabetes gestacional, vocês até trabalhem fechando pacotes de atendimento com essas pacientes para elas virem regularmente ao consultório. Normalmente essas gestantes, elas vêm de encaminhamento do médico ginecologista para o tratamento dietoterápico durante a gestação, né? Muitas vezes no início ou no momento do diagnóstico do diabetes gestacional. E essas pacientes, elas ficam mais tempo, elas passam mais tempo com o tratamento nutricional do que com o próprio médico. E muitas vezes é vocês que vão detectar a necessidade do uso da insulina. Como nós não podemos prescrever a insulina, que não faz parte do nosso, da nossa profissão, né? Nós não podemos fazer prescrição, ela é uma prescrição médica, mas nós podemos detectar quando essa paciente, a gente percebe que ela tem necessidade do uso da insulina e é o momento que vocês irão encaminhar para o médico, né? Oi, Tati! Tudo bem, minha querida? Então, por isso que a gente vai abordar esse tema que eu acho que é super importante. Qual é o momento certo para essa gestante usar insulina? Que momento que é esse, né? Durante o diabetes gestacional. Será que a gente precisa sempre... Será que essa paciente precisa sempre de insulina? Será que nem sempre? Como que funciona tudo isso, né? E a gente precisa ajudar essas pacientes, até porque nós temos uma responsabilidade, né? Esses nenezinhos nascem se não forem essas mães tratadas com uma predisposição de doença metabólica e doença cardiovascular no futuro e até a obesidade. Então, a gente consegue prevenir tratando diabetes gestacional, fora que o risco, né, da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia, da perda do nenezinho é muito grande. Então, a gente tem uma responsabilidade em relação a isso. E o comprometimento, né, com essas pacientes. Então, o diabetes gestacional é uma condição que ela pode ter essas implicações muito sérias, tanto para a mãe quanto para o bebê, por isso que entender do uso da insulina é essencial para esse manejo ser eficaz, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber exatamente o que é o diabetes gestacional, né? Porque o diabetes gestacional, gente, ele é uma condição que ela é caracterizada pelos níveis de glicose no sangue durante a gravidez. Durante a gravidez. Ela é diagnosticada lá pelo segundo ou terceiro trimestre da gravidez e acontece essa hiperglicemia porque ela é induzida pelos hormônios da própria gestação. Só que é importante a gente diferenciar o diabetes gestacional,
que acontece e é diagnosticado nesse período da gestação, entre o segundo e o terceiro trimestre, de uma diabética que gesta uma criança, que é muito diferente. Então, nós podemos ter as mulheres com diabetes tipo 1 que vão engravidar, isso não é diabetes gestacional, né? Não é porque elas engravidam que o nome do diabetes muda, não. É o diabetes que é tipo 1, mas essas mulheres engravidam. Existem também as mulheres com diabetes tipo 2 e que engravidam, né? Então, nesse momento, ela tem diabetes e não o diabetes gestacional. Uma outra situação que existe são as mulheres que engravidam, mas que não sabiam que tinham diabetes, né? E que é diagnosticado logo no primeiro trimestre da gestação, através do exame da glicemia, da hemoglobina glicada e até de uma curva de tolerância à glicose, se o médico achar necessário, mas essas gestantes diagnosticadas com diabetes no primeiro trimestre, isso significa que isso chama overdiabetes. Por quê? Elas tinham diabetes antes da gestação, mas não sabiam. Então, não confundam tudo isso com diabetes gestacional, porque são tratamentos completamente diferentes, né? E aí a gente pode cursar num erro que é sério e muito grave. Então, é fundamental, gente, nesse momento, reconhecer, então, que nós temos essas condições numa mulher gestante. Então, temos a diabética tipo 1 que engravida, tipo 2 que engravida, e podemos ter uma gestante que tinha diabetes antes e que não sabia. O diabetes gestacional, ele é caracterizado justamente por essa mulher não ter diabetes e ser diagnosticado do segundo para o terceiro trimestre da gestação. Aí sim é o diabetes gestacional, tá? E que, obviamente, que o manejo adequado desse diabetes gestacional vai ser fundamental para evitar as complicações, como a própria macrosomia, que são os bebês grandes, né? Também o parto prematuro, o risco aumentado de diabetes tipo 2, tanto para a mãe quanto para o bebê no futuro, tá? E isso é um ponto que as mães ganham nenezinhos que tiverem diabetes gestacional. É importante uma reavaliação pós-parto para saber se essa mãe ficou ou não com diabetes, tá? Porque pode haver a remissão do diabetes a hora que o nenenzinho nasce, mas pode acontecer que não, e essa mãe continua com o diabetes ao longo da vida daí, tá? Um outro ponto também que é muito interessante para vocês que são nutricionistas, né, e que estão se especializando em diabetes, é sempre perguntar se essa gestante que está aí na sua frente, que você está atendendo, vocês saberem se é o primeiro ou o segundo filho, primeiramente para saber como foi a gestação do primeiro bebê e quantos quilos nasceu aquele primeiro bebê. O peso do nenê ao nascer diz muito se essa mãe teve ou não diabetes gestacional. A gente sabe que o Brasil é muito grande e a gente tem diversas, né, dentro da saúde pública e até do próprio paciente que vai ao médico particular, de não se atentarem de repente ao diabetes gestacional. Voltou, gente? Acho que deu uma queda aqui na minha internet. Voltou? Sinalizem aí para mim se voltou, tá? Que aqui deu uma queda. Então, quando essa mãe, ela teve a primeira gestação com um bebê grande, ela teve diabetes gestacional, e aí vocês podem ter os cuidados redobrados com essa mãe, porque se ela teve do primeiro nenenzinho,
possivelmente ela terá do segundo nenenzinho. Então, temos que ter daí metas mais rigorosas, um controle de peso rigoroso. Pois é, Tati, acho que deu uma queda na minha internet aqui e caiu. Aqui também travou, sabe? Apareceu reconectando. Mas que bom que voltou. Então, atentem-se isso. Se é de segundo nenenzinho, essa gestação segundo nenenzinho ou terceiro, pergunte como nasceu, como foi o peso dos bebezinhos que nasceram anteriormente, para que vocês tomem, então, cuidado redobrado com essa gestante em pesos e metas, tá? E eu vejo uma oportunidade para a gente, assim como profissional de saúde, para a gente firmar o pé no nosso papel como nutricionista, porque a gente começa a colocar a valorização da nossa profissão como especialistas, né? Que é o que a gente precisa aí. Principalmente porque cada vez que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente se atentar a fatores que comumente não se atentam por aí, a gente reforça para nós, né? E para a sociedade, aí, além da importância do nutricionista, a importância da especialidade, né? Isso é fundamental. Cada vez mais especialistas, temos cada vez mais capacidade de ajudar o outro, ajudar o paciente que nos procura ali na frente, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de, nesse momento, ajustar a dieta e fazer recomendações que normalmente não se fariam, né? Então, a gestante, o primeiro tratamento de escolha para uma gestante no diabetes gestacional é sempre nutricional e atividade física, nunca é farmacológico, a não ser que essa mãe já tivesse diabetes. Aí a recomendação é sim farmacológica também. Para o diabetes gestacional, o tratamento de primeira escolha, primeiríssima escolha, sempre é o tratamento nutricional e atividade física. A atividade física, a melhor para ser recomendada é a atividade de musculação, que a gente sabe dos benefícios que o aumento da massa magra e o uso do músculo ajuda tanto para a captação de glicose pelo músculo, quanto para melhora, né, o aumento dos receptores GLUT4 na membrana celular para a captação de glicose. Então, não que a atividade aeróbica não seja importante, ela é também, ela pode melhorar muito no diabetes gestacional. Porém, se a paciente tem muita resistência à insulina por conta dos hormônios, talvez a atividade, a musculação, seja ainda mais eficiente no controle da glicemia. Quando a gente vai indicar esse paciente para ir ou retornar ao médico, caso a gente perceba então que ela necessite de insulina, é quando o tratamento de primeira escolha falha, né? Então, o grande desafio é identificar quando a dieta e o exercício, eles não são suficientes para controlar a glicemia, né? E aí, nesse momento, a insulina deve ser introduzida. A insulina, e tem alguns médicos, porque isso daí fica a critério médico, que fazem uso da metformina. Por que da metformina? Porque a metformina, ela é um medicamento indicado para a resistência à insulina. E a paciente com diabetes gestacional, ela tem hiperglicemia por conta da resistência à insulina causada pelos hormônios da gestação, tá? Que um deles, por exemplo, estou atendendo uma gestante com risco de pré-eclâmpsia já com sobrepeso. Estava com descolamento de placenta e agora já voltou ao normal, graças a Deus. Ai, que bom, Tati. E tem que ser muito rigorosa, né? Ela tem diabetes gestacional também ou ela tá só obesa, sobrepeso e com pré-eclâmpsia?
A pré-eclâmpsia faz com que essa paciente leve a gestação até o limite, né? Que a pressão dela não suba. Então, às vezes, normalmente, esse parto é decidido pelo médico mais prematuramente, né, do que as 40 semanas, justamente pelo risco da pré-eclâmpsia. Então, tem que monitorar muito essa pressão arterial da paciente e usar estratégias, né, Tati, para diminuir a pressão arterial, né, não só sal, né, diminuir o sal, lógico que essa é a prioridade, mas colocar outros compostos bioativos que ajudem a minimizar, a baixar a pressão arterial. O alho é importante também, o alho ajuda a diminuir bastante a pressão arterial, deixa até um pouquinho mais hipotensa. Então, recomendar alguns compostos ativos aí é muito legal, ajuda bastante na abordagem aí para diminuir a pressão arterial nessa fase, tá? Mas voltando ao diabetes gestacional, a recomendação para o paciente ir ao médico para o uso da insulina envolve várias etapas, né, gente? E a gente tem que estar atento a todas elas. Primeiro é o monitoramento regular da glicemia. Se você não acompanha os níveis de glicose, não adianta que só pelo exame laboratorial da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada, você não consegue ter parâmetros, um parâmetro global, né, uma visão geral de como está o comportamento glicêmico dessa gestante ao longo do dia, com apenas uma medida. Não, nós temos que monitorar ao longo do dia e ser bastante rigorosos com a monitorização. É uma fase muito crítica da vida da mulher e que coloca em risco ela e o bebezinho. Então, nós temos que ser bastante rigorosos. E é muito bom atender gestante, porque as gestantes estão sempre completamente comprometidas, né, com o bebezinho e a saúde do bebezinho, né, da prole que vai nascer. Travou de novo, Tati? Mas olha, a minha internet tá com o sinal cheio e agora não apareceu para mim que travou não, tá? Vou esperar um pouquinho. Se disser para mim que voltou, eu continuo. Vê aí se voltou. Me avisa aí se voltou. Então, eu estava falando da monitorização glicêmica. É importante que seja regular para detectar, então, essas elevações, se elas são persistentes ou não, tá? Então, quando essas elevações, mediante o tratamento nutricional e a atividade física, elas são persistentes, aí é o momento de mandar essa paciente para o médico, porque a recomendação é sim o uso de insulina, tá? Por mais que, obviamente, eu estou falando aqui de uma forma em critérios, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Pensando que o tratamento da gestante é essencialmente, né, de primeira escolha nutricional, é lógico que nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance nutricionalmente. Mas quando você percebe que você já fez tudo que você conseguiria fazer, já mudou, já trocou de estratégia nutricional para poder fazer com que essa gestante entre dentro da meta glicêmica, ela não entrou, não pode perder tempo, tá, gente? Porque o tempo é curto e o risco é muito grande, ok? Então, vejam, de repente vocês começam, pensem assim, digamos que a gente tem uma gestante com diabetes gestacional e que ela tem uma hiperglicemia persistente durante o período da manhã. Muito bem. Aí, vocês vão fazer as estratégias nutricionais. Diminuiu
deu uma dieta mais low carb, não melhorou. Passei por uma dieta, retirei o carboidrato e dei essencialmente proteína para ela, não melhorou. Não melhorou com nada, tá praticamente a pessoa fazendo jejum, não melhorou, não vai melhorar, né, gente? O problema aqui não é o tratamento nutricional, o problema aqui é que a resistência à insulina dela é tão grande que ela precisa de uma força, né? E essa força vai vir da insulina e aí o tratamento nutricional não tá sendo efetivo naquele momento, ok? Sempre, gente, a gente tem que ensinar esses pacientes monitorarem a glicemia de jejum e pós-prandial. Também não adianta ficar só monitorando pré-refeição, porque o pós-refeição de 1 hora é o mais importante pra gente. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos uma primeira fase de secreção de insulina e a gente tem que saber se essa resistência à insulina da mulher é tão grande, dessa gestante é tão grande, que em 1 hora a glicemia tem que estar abaixo de 140, tá? Se não tiver, aí a gente já tem que ficar atento para mudança de estratégia nutricional, fazer os ajustes necessários, né, na dieta, até no trabalhar por conta também dos pacientes. Eu falei ali de proteína, essas coisas só para dar um exemplo, mas muitas vezes a gente pode trabalhar com esses pacientes até com as sementes, né, gente? Colocar, eu gosto muito das granolas salgadas junto com ovos, né, que isso ajuda a estimular a secreção de insulina também, melhora o GLP-1. Então, essas estratégias são importantes colocar para gestante, tá? Então, se a intervenção dietética e a atividade física, você consegue intervir na atividade física também, aconselhando ir mais vezes por semana na atividade física, mais vezes por semana na musculação. Se ela só caminha, não, agora você vai parar a caminhada e você vai para o exercício de musculação, de força. Por quê? Porque nós precisamos aqui que esse músculo capte glicose. Talvez essa estratégia, essa intervenção já seja o suficiente para esse paciente não usar insulina. Então é muito importante vocês olharem o todo, o global, porque senão o que é que acontece? Vocês estão só olhando para o tratamento nutricional, mas se a gente combinar isso com o tipo de atividade correta, às vezes é o suficiente para essa paciente não ter que usar insulina, né? Se for suficiente, obviamente que você não vai mexer nisso e não vai encaminhar, porque não há necessidade, né? E é lógico, né, gente, que todas as vezes, se a paciente quiser, não, mas eu não gosto de musculação, ela vai fazer esse esforço, eu tenho certeza disso, mas negocie com ela. De repente ela vai, caminha, mas ela faz meia hora de musculação, às vezes tá aí o remédio dela. É só ajustar a atividade física juntamente com a dieta, ok? E aí é importante você olhar e considerar a introdução da insulina quando todas essas mudanças não funcionaram, né? Nem a dieta e nem a atividade física combinada. Por quê? Porque as glicemias têm que estar dentro da meta estabelecida, tá? Então, por exemplo, glicemia de jejum não pode ficar acima de 95, no máximo 95, né? A glicose pós-prandial de 1 hora tem que ficar ali, não pode passar de 140. E a de 2 horas tem que estar ali por 120. Então, são metas muito mais apertadas do que uma pessoa com diabetes, tá? Porque agora aqui a gente tem uma situação de risco de vida, risco da mamãe e risco do bebê. E sempre trabalhar, gente, de forma multidisciplinar, eu até digo mais interdisciplinar. A gente precisa ter uma comunicação efetiva, tanto com o obstetra ou quando com o endocrinologista, se for necessário, né?
para decidir sobre a introdução da insulina, porque muitas vezes o obstetra ele não vai ter tanto esse manejo e aí o ideal é você encaminhar para o endocrinologista, mas converse com o obstetra, tá? Converse, porque se ele se sentir bem e seguro, eu tive uma paciente há pouco tempo atrás, né? Acho que ela ganhou nenenzinho em junho, maio, acho que foi a última vez que eu atendi ela. Mas quando ela veio em março, fevereiro, março, por aí, ela veio encaminhada pelo ginecologista, mas eu percebi que ela precisava de insulina. Eu conversei com o médico e dei a sugestão da insulina, porque normalmente eles querem entrar com NPH. E a insulina NPH, ela tem uma ação intermediária, e essa ação intermediária tem que fazer mais aplicações por dia. Além do desconforto da aplicação, é uma insulina que traz mais o risco de hipoglicemia. Então, para não trazer desconforto para a gestante, a insulina basal, né, principalmente a Tresiba, que dura 36 horas, ela tem um risco menor de hipoglicemia e é uma insulina de aplicação uma vez ao dia, não tem o desconforto da picada 2, 3 vezes ao dia, né? Então, falei isso com o médico aceitou perfeitamente, concordou, prescreveu e não precisei encaminhar a paciente para o endocrinologista, o próprio obstetra resolveu isso daí, né? Mas já tive obstetras que falaram, não, Cris, eu nem tenho esse manejo, prefiro que você encaminhe para o endócrino. E a gente faz a cartinha de encaminhamento, encaminha. Mas é muito importante ter essa colaboração interdisciplinar, né? E é muito mais importante que vocês realmente sejam especialistas, para que vocês ganhem esse respeito através do conhecimento, o respeito do colega médico, através do reconhecimento pelo que vocês estão fazendo com o paciente, né? E através também do reconhecimento pelo conhecimento que vocês demonstram ter para o próprio colega médico e para o paciente, né? Aí a gente ganha a confiança do paciente, ganha a confiança do médico, isso é muito bom como reconhecimento profissional, importante para a nossa carreira. Lembre que ninguém, gente, nenhuma carreira começa com o consultório cheio. A carreira, tanto da gente quanto dos médicos, todo mundo começa com o consultório vazio, mas o consultório enche. Por quê? Porque ele é baseado em duas coisas: no teu conhecimento que leva segurança ao paciente e no teu conhecimento que você demonstra que é especialista, tanto para o paciente quanto para o colega. Então é tudo uma questão de tempo. É uma planta que a gente planta, que a gente põe na terra fértil, rega e ela cresce e floresce, tá? Então pensem nisso, ok? Nada é em vão e a gente estuda justamente para isso. É com conhecimento que vocês vão chegar aonde vocês quiserem chegar. É sempre assim. Demora um pouco? Demora, mas a gente está fazendo isso dentro da ética profissional, né? Com embasamento científico, que é o mais importante, e não estamos aí fazendo nada que falando que engane pessoas, que aí é fácil de crescer, né? Cresce rápido, mas tá rápido, né? E a gente consegue um crescimento sólido e permanente na carreira da gente, tá? Então é isso, meus amores. Alguma pergunta, né? Alguma coisa em relação, alguma dúvida? Essas lives são só pra gente relembrar, né? Relembrar coisas que às vezes ficam escondidinhas e que não acontecem os atendimentos com frequência ainda, mas logo tudo isso vai estar muito consolidado na cabecinha de vocês, mas para a gente relembrar e para quem não está relembrando, aprendeu alguma coisa com certeza. Eu acredito que sempre que a gente está escutando algo, sempre alguma coisinha que a gente não sabia, a gente aprendeu, né? E não esqueçam, né, gente?
sempre de que, se a insulina for prescrita pelo médico, ensine seus pacientes a usarem, a administrarem, a conservarem a insulina. Isso faz parte do papel do educador em diabetes que somos, né? Além de especialistas. Então, é importante treinar esses pacientes para fazer isso, afinal de contas, eles não são pacientes com diabetes que sabiam usar insulina, não, para eles é tudo uma novidade, ainda existe o primeiro receio, aquele medinho inicial, né? Uma insegurança, mas você pode ajudar a dar segurança para o paciente, pode ajudar ele a quebrar essas barreiras e ensinar, né? Eu faço demonstração até em mim, e de insulina eu tenho canetas de demonstração, então é legal, porque daí a gente consegue quebrar essas barreiras. Eu faço isso até com as crianças, né? Então, criem, principalmente, uma metodologia, gente, de monitoramento e intervenção no diabetes gestacional, tá? Para que vocês abordem esse passo a passo com as gestantes que vão aparecer procurando vocês no consultório, tá bom? Espero ter compartilhado essas informações com vocês, que vocês tenham gostado. E terça-feira eu tô aqui de volta. Vocês já sabem que estou sempre aqui. Não, Tati, não tem na farmácia. Isso daí é normalmente o laboratório. Normalmente as minhas eu consegui em congressos, tá? Eles têm caneta de demonstração, eu levo uma. Mas sabe o que você pode fazer? Pede, quando você tiver um paciente insulinizado, você pede para ele a caneta vazia. Compra umas agulhinhas, porque a gente não aplica na gente, né? Não tem como aplicar, né? Essas canetas de demonstração, elas são canetas que não estão cheias de insulina, elas estão vazias, tá? Mas é para mostrar para o paciente como é que você seleciona a dose de insulina, como que aplica, como troca a caneta, como que coloca a caneta, a agulha, como troca a agulha e como que aplica. E como é uma agulhinha muito pequenininha e realmente não dói, então eu coloco a caneta em mim, a agulha em mim mesmo, para realmente mostrar para eles que é simples e é fácil, tá? Então, faça isso. Pegue uma caneta. A hora que eu tiver uma vazia aqui, manda teu endereço que eu mando para você, né? Tá bom? É legal ter isso no consultório. É bem legal. Eu acho que é bem importante. Não precisa ter várias, porque são todas iguais, né? Elas mudam um pouquinho a característica pelo tipo de insulina. A Lantus é branca, a Ultra Rápida é azul, mas elas são as mesmas canetas, tá? É o mesmo sistema. Então, é a mesma caneta. E aí, você tendo uma, você já explica para os seus pacientes, já consegue fazer a demonstração. E as agulhinhas, você sim compra na farmácia. Daí, você tem uma caixinha de agulhinhas e troca e mostra para eles como que faz e aplica em você. É bem legal. Isso é um exercício muito prático e a gente consegue, num retorno de consulta, já fazer isso, né? Tá bom, gente? Então é isso, um beijo, excelente tarde pra vocês. Eu tô sumida, né, gente? Minha consciência tá até pesada de ficar sumida, mas não tem muito jeito. Ainda tô. E ainda que segunda eu volto a atender Jesus, amato preocupada, que as meninas já falaram que a agenda tá cheia. É uma luta, gente, mas vamos lá. Um beijo. Fiquem com Deus.